Boas-vindas a todo mundo que está acompanhando. Hoje a gente vai fazer um mergulho profundo, sabe? Uma imersão total no nosso manual de instruções biológicas, a genética humana. A ideia aqui é pegar aqueles conceitos super complexos e transformar numa jornada clara e bem direta. Entender como a própria vida é programada exige um olhar atento aos detalhes. E é por isso que vamos embarcar agora nessa explicação detalhada. Bom, para começar essa nossa explicação detalhada, a gente precisa fazer uma pergunta meio inusitada. O que uma playlist de música pop do Justin Bieber tem a ver com a biologia? Pois é, parece loucura, né? Mas acredite, é a analogia perfeita. Pensa bem, uma playlist é basicamente uma sequência de faixas escolhidas a dedo para criar uma experiência musical única. Na biologia, a lógica é incrivelmente parecida, só que as faixas são, na verdade, os componentes fundamentais que definem a nossa própria existência. Então, para a gente realmente fechar essa metáfora da playlist da vida, é só pensar que assim como a ordem das músicas dita se a festa vai ser animada ou tranquila, as nossas características são ditadas por uma sequência exatíssima de informações genéticas. Enquanto uma playlist de músicas organiza o som, uma sequência de bases de DNA organiza a vida. É exatamente essa sequência de blocos de construção que diz como cada traço de um ser vivo vai ser. É literalmente assim que essas faixas biológicas tocam no grande palco da nossa célula. E para ninguém se perder, aqui está o nosso roteiro. A gente vai passar por a playlist da vida, como os genes funcionam, genoma, cariótipo e ideograma, o que são mutações, as causas das mutações e, para fechar, o impacto dessas mutações. Seção 1. A playlist da vida. Vamos focar agora em como essa sequência de faixas biológicas vira, de fato, os nossos traços físicos reais. O grande segredo aqui é que segmentos específicos do nosso DNA correspondem a genes específicos. É como se cada gene fosse uma faixa individual nessa nossa playlist, determinando características bem particulares. Estamos falando de coisas que vão desde o nosso tipo sanguíneo do sistema BO até a cor dos nossos olhos. E olha, vai muito além da estética, viu? Isso influencia processos vitais, como a coagulação do sangue, definindo se ela acontece normalmente ou se existe algum distúrbio, como é o caso da hemofilia. Seção 2. Como os genes funcionam. Agora a gente vai entender a mecânica da coisa. Como um gene cria isso na prática. Aqui a gente consegue ver o gene colocando a mão na massa. O gene é um pedacinho do DNA, que manda ativamente a célula produzir uma proteína. É muito legal porque rola um trânsito intenso de informações. Elas saem lá de dentro do núcleo, onde o DNA fica guardado a 7 chaves, e vão para o citoplasma, que é onde a construção acontece de verdade. É um sistema de comunicação e fabricação absurdamente sofisticado. Passo a passo, o negócio fica ainda mais fascinante. Primeiro, o DNA nunca sai do núcleo. Ele age como um molde super rigoroso para criar uma molécula intermediária, o famoso RNA mensageiro. No segundo passo, esse RNA viaja até os ribossomos. Aí, no passo 3, ele orienta a montagem de uma proteína específica que muitas vezes funciona como uma enzima. E por último, no passo 4, essa enzima catalisa uma reação química que faz a característica finalmente aparecer. Ou seja, o RNA mensageiro é aquele intermediário indispensável para toda essa engrenagem rodar perfeitamente. Seção 3. Genoma, cariótipo e ideograma. Vamos dar um passo para trás e olhar o quadro todo. Vamos começar pelo conceito mais amplo de todos, o genoma. O genoma nada mais é do que a totalidade do material genético de uma espécie. É a biblioteca completinha, sabe? E isso inclui tanto as instruções do DNA nuclear, lá no núcleo, quanto aquelas que ficam no DNA mitocondrial. É simplesmente o conjunto completo e irrestrito de toda a nossa informação genética. O que é super interessante de notar aqui é a diferença sutil, mas elegante, entre o genoma inteiro e o cariótipo. Enquanto o genoma é o pacote completo da espécie, o cariótipo é um pouquinho mais específico. Ele se refere ao conjunto de cromossomos presentes em um único indivíduo, separando visualmente e bem direitinho o padrão genético de homens e mulheres. E se a gente der um zoom nesse cariótipo humano, tem um arranjo muito específico. O ser humano tem no total 46 cromossomos. Desses, 44 são chamados de autossômicos, e são eles que cuidam das características gerais do nosso corpo. A dupla que sobra, os 2 cromossomos restantes, são os sexuais. São eles que definem o sexo biológico. Indivíduos do sexo feminino têm o par XX e indivíduos do sexo masculino têm o par XY. É uma matemática primorosa. E para conseguir estudar todos esses cromossomos de um jeito prático, a ciência usa uma ferramenta chamada ideograma. Ele é uma representação visual incrivelmente organizada dos cromossomos de uma pessoa, colocando os pares juntinhos, numerados e em ordem decrescente de tamanho. Mas por que isso importa? Por um motivo clínico muito forte.
Essa organização visual facilita demais a identificação de alterações cromossômicas. Um exemplo clássico que dá para ver na hora é a síndrome de Down, que aparece ali clarinha pela presença de um cromossomo extra, formando o que a gente chama de trissomia. Seção 4. O que são mutações? Vamos descobrir o que acontece quando a nossa música pula. No mundo ideal, o processo de duplicação gera cópias idênticas do DNA, sem tirar nem pôr. Mas às vezes a realidade é outra. Quando rola alguma falha, um erro de digitação, digamos assim, um trecho é transcrito de forma incorreta. E o resultado disso? O surgimento de um gene alterado, um gene mutante. Aí, em vez de gerar aquela proteína normal e perfeitinha, a célula pode acabar produzindo uma proteína anormal, com formato diferente e que não funciona direito, ou até mesmo falhar e não produzir proteína nenhuma. E para a gente visualizar isso no mundo real, é só olhar para o albinismo. É um exemplo prático e super visual de como uma alteração na ordem das bases muda tudo. Nesse caso, a mutação acerta em cheio o gene responsável pela enzima tirosinase. Com essa alteração, a enzima perde a capacidade de fazer o trabalho dela, que é catalisar a reação que transforma a tirosina em melanina, o pigmento da pele e dos cabelos. Sem a enzima funcionando, a pigmentação simplesmente não acontece. Seção 5. As causas das mutações. De onde será que vêm esses erros biológicos? A biologia aponta que existem dois caminhos principais para o surgimento dessas mutações. O primeiro vem de fora, são os agentes ambientais. Isso inclui tomar muita radiação, tipo raio-x, ou ter contato com algumas substâncias químicas perigosas. O segundo caminho já é algo interno e totalmente natural. São as mutações espontâneas. Elas simplesmente acontecem de forma inerente aos processos biológicos, bem naquele momento super delicado da duplicação do material genético, pouquinho antes da célula se dividir. E aqui tem um detalhe que muda todo o jogo. É a hereditariedade dessa mutação. Se o erro acontece numa célula somática, que é uma célula comum do nosso corpo que não forma gametas, ela afeta o indivíduo, mas a história acaba ali, não é transmitida para a próxima geração. Agora, se essa mutação acontece nas células germinativas, que são aquelas que dão origem aos espermatozoides e aos óvulos, aí a conversa é outra. Nesse caso, a alteração genética ganha um bilhete de passagem direto para ser transmitida aos descendentes. Seção 6. O impacto das mutações. E atenção, porque nem todo impacto é o que a gente imagina à primeira vista. É aqui que o cenário fica bem complexo, com dois lados bem opostos. De um lado, uma mutação numa célula comum pode desencadear o desenvolvimento severo de um tumor maligno, um câncer, fazendo as células se multiplicarem sem controle. Mas, no espectro oposto, algumas mutações trazem enormes vantagens evolutivas. Por exemplo, uma bactéria pode, por acaso, sofrer uma mutação que a torna resistente ao antibiótico. Nesse caso, a mutação foi a salvação dela, garantindo adaptação e sobrevivência em um ambiente que seria totalmente letal. Essa dualidade nos leva a entender uma regra de ouro. As mutações não têm um propósito. Elas ocorrem pura e simplesmente ao acaso. Elas são totalmente aleatórias e nunca são provocadas pela necessidade do organismo de se adaptar ao ambiente. A grande sacada biológica é que, ao promoverem essas mudanças nas bases de DNA, as mutações aumentam de forma absurda a variabilidade genética. Assim, se uma dessas mudanças por acaso for favorável no ambiente atual, os portadores dela têm muito mais chance de sobreviver e, claro, de passar esses genes para frente. Isso nos traz a reflexão final da nossa explicação detalhada. O nosso maquinário biológico é incrível, mas é justamente a imperfeição ocasional dele que permite a vida seguir em frente e se adaptar a longo prazo. Fica a provocação. Considerando que toda a nossa diversidade e capacidade de sobrevivência dependem dessas variações, será que se não fossem por esses inevitáveis e aleatórios erros de digitação no nosso código, a humanidade ou qualquer forma de vida complexa sequer estaria aqui hoje? É um paradoxo fascinante para a gente refletir. Valeu demais acompanhar.